Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana, bem-vindo ao canal E Se Eu Te Contar? Bom, hoje o tema, né, vai ser continuando aí os outros vídeos que eu tenho feito. Caso você não tenha assistido, eu fiz outros vídeos, tá? É dessa playlist aqui, referente à Costa Cruzeiro. Para quem não viu os primeiros vídeos, a gente fez um cruzeiro, tá? Na semana retrasada, ficamos 5 dias aí pela Costa Cruzeiro, tá? O navio que a gente foi a Costa Diadema, né? Como eu já disse também nos outros vídeos, tem mais de um navio, a gente foi pelo Diadema, então os vídeos vai ser referente e especificamente, tá? Sobre a Costa Cruzeiros do navio Costa Diadema. Bom, continuando então, lembrando que o objetivo aqui dos vídeos é detalhar, tá? Sobre vários temas aí que eu não vi outros vídeos falando sobre isso, não tão completos assim, tá bom? O tema de hoje vai ser referente o que fazer, né, no primeiro dia e mesclar também um assunto sobre o aplicativo da Costa, tá bom? Começando um pouquinho sobre o aplicativo, eu recomendo que vocês baixem antes, tá? Um mês ou mais, né? Eu já estava mexendo no aplicativo. Ele vai ficar com. Eu vou colocar aqui, tá? Um videozinho de como que ele está agora. Infelizmente, eu abri para gravar assim a tela, só que eu vi que o meu já atualizou para, né? Não tem mais viagem programada, então ele muda o layout, tá? Eu vou ver se eu acho na internet como é que ele fica, mas eu vou explicar e vai ficar do mesmo jeito fácil para vocês mexerem, tá? O aplicativo Costa ajuda muito, então vocês vão usar ele bastante todos os dias, toda hora dentro do navio. Então vocês baixem, tá bom? Eu vou deixar aqui também o símbolo do aplicativo, mas se você colocar Costa Cruzeiro já aparece. Uma dica é vocês se inscreverem também no C Costa, tá? Que é tipo um Clube Costa, enfim, pode ter vários nomes, mas é o C Costa. Nele vocês conseguem contratar pacotes, por exemplo, de bebidas, passeios, tudo, né, que tiver disponível ali, experiências com desconto. Eu vou fazer um vídeo só referente aí à questão de bebidas, se vale ou não a pena, mas adiantando, né? Eu recomendo que se vocês tiverem intenção de pegar bebida, ou algum passeio, alguma coisa assim, que vocês já têm certeza que querem, contratem com antecedência, inclusive o pacote de internet, tá? Porque se vocês forem deixar para contratar quando estiverem a bordo, já no navio, vai ser o valor sem desconto. Então vocês vão pagar mais caro do que já é, tá? Porque eu já acho caro, é tudo em dólar. Então, mesmo você pagando com antecedência, vai ser em dólar também no site, tá? Tem a conversão lá que vocês conseguem ver na internet, e dos outros pacotes também. Mas eu já achei caro, mas eu sei que se vocês contratarem lá no navio, né, quando estiverem a bordo, vai ser mais caro ainda, tá? Bom, e o aplicativo Costa é bom porque você já vai se familiarizando com ele. Como eu disse, ele quando vocês baixam vai ter um layout, não vai ter muito o que vocês mexerem, porque vocês não vai ter ali, né, se for o caso, se tiverem nenhuma viagem reservada, comprada, no caso, vocês não vai ter nenhuma, o layout de como se fosse já, né, ter uma viagem. Como é o meu caso agora, que eu não tenho mais viagem programada, ele voltou para o layout antigo, né, de como não tem. Inclusive, se vocês estiverem achando estranho um pouco aqui a iluminação, é porque aqui onde eu tô, que é em São Paulo, capital, o tempo tá muito instável, então o sol tá indo e voltando, tá? Se sentirem uma variação aqui de luz, tá? É por conta disso. Como eu já disse no primeiro canal, eu não tenho o hábito de gravar vídeos, né? Tô começando agora, não é muito profissional, né? A questão de luz, enfim, microfone, eu pretendo comprar para ver se sai melhor também o som, tá? Mas por enquanto tá sendo assim mesmo. Bom, e o aplicativo, ele ajuda bastante porque ele vai vir ali toda a programação, tá? Do dia. Então, tudo, vocês vão receber na cabine também, tá bom? Tipo um papel que vem com tudo que vai acontecer durante todo o dia.
tá bom? Vocês recebem, mas às vezes você não recebe logo. Então, se você já quiser ver no aplicativo, por exemplo, que eu descobri depois, você consegue ver a programação do dia seguinte, né? Às vezes demora um pouquinho para atualizar, mas aparece. Então você consegue ver o de hoje, né? Tudo de hoje que você vai ter para fazer no navio, que é os espetáculos, tem as atividades, palestra, brincadeiras, show, música, gente, tudo, né? Vai estar no aplicativo, mas você também recebe impresso no quarto. Mas eu vi que demora, eles colocam no meio do dia, ou às vezes você tá na cabine e eles não entram, vão colocar depois. Então, se você já quiser, eu via com muita antecedência, tá? Quando eu descobri que já ficava disponível no aplicativo pro dia seguinte, eu já entrava, eu lia, né? E o que ia ter, e tem como você ir adicionando a sua agenda. Então, você vai ter tem a primeira aba, né, que é mostrando se você está navegando, se você está em Itajaí, se você está em Ilhabela, se está em Rio de Janeiro, enfim, vai mostrar ali o trajeto. Você passando pro lado, assim, arrastando pro lado, vai aparecer do dia seguinte, e aí às vezes já quando você rola um pouquinho para baixo, ele já vai aparecer ali, veja o que você pode fazer a bordo, veja dicas de excursões, ele é bem interativo assim, dá para você ver bastante coisa. Lembrando que você só vai conseguir ver tudo que vai ter a bordo quando você estiver a bordo, isso você não vai ter informação antes, tá? Você pode sim ver excursões, outras coisas, mas você não vai ter isso. E quando você for ali na parte tem ali restaurantes, né? Vai ter as abinhas e você vai ter uma parte de restaurantes, se eu não me engano, vai estar uma função lá só de restaurantes, tá? Porque como eu disse, agora não está mais aparecendo como antes porque eu já encerrei a viagem. No restaurantes, uma coisa que eu descobri, isso acho que foi no terceiro dia, já fica essa dica, tá? Você vai ver que tem os restaurantes. Como eu tinha mencionado, você tem a opção de comer no buffet ou no restaurante à noite, que é, né, também incluso. E tem os restaurantes que são pagos. Se vocês quiserem ter uma experiência diferente, a gente quer só comer pizza. Tem um restaurante de pizzaria, né? Tem restaurante de hambúrguer, de carne, sushi. Só que lembrando que você vai pagar por essas experiências específicas. E eles vão aparecer ali primeiro. Só que se você rolar até o final, vai ter lá, tá? O restaurante que vocês foram destinados para jantar e o horário. Isso foi uma grande dúvida para mim no primeiro dia, tá? Eu tive que ligar na recepção, vai ter um telefone lá na cabine, se você quiser ligar para tirar dúvida, ou você pode ir presencialmente, tá? No nosso caso, a recepção fica no terceiro andar. Então a gente ligou, tem os telefones lá, o ramal que você liga. Mas se você já quiser saber, vai estar, que a gente descobriu isso depois, qual vai ser o restaurante, porque tem mais de um, tá, gente? E horário também. Vocês que quiserem não jantar no buffet, mas ter a experiência, eu recomendo de ir no restaurante, estejam cientes que tem horário, tá? Para vocês comerem. E o restaurante andar específico, tá? Que vão ser destinados. Como que eu vou saber isso? Pelo aplicativo. No aplicativo, quando você vai na parte de restaurantes e rola até o final, vai ter lá o restaurante e o horário, tá? Inclusive, que é o que eu ia mencionar, lá tem o cardápio, que eu fui descobrir isso também no terceiro dia. Você clicando ali, você consegue com antecedência já ver o que vai ter ali para você já escolhendo, que é a sua entrada, né? Depois tem a opção de sopas ou massas, depois o prato principal e depois a sobremesa, tá? É tudo incluso nesse jantar. Eu vou gravar um vídeo também sobre isso, tá? Falando sobre experiências de comida, buffet ou restaurante, se vale a pena, não vale, enfim, vou contar um pouquinho. Mas você consegue ver lá. E o outro lugar que vocês conseguem saber também é pelo seu próprio cartão Costa. E eu não sabia disso, tá? No cartão Costa, quando você vira ele, vai ter seu nome, seus dadinhos da cabine e vai ter lá, tá? O nome do restaurante. Eu não lembro agora se tem um andar, acho que sim. E tem o horário também. O meu caso era às 7 horas da noite, meu jantar. Não gosto, não tenho costume, não quero jantar às 7 horas. Pra mim foi ótimo o horário, tá? Mas eu suponho que pra você não. Quero almoçar, quer dizer, quero jantar, né? Em outro horário. Você vai ter que entrar em contato, tá? Com a recepção pra tentar ali ver se vocês conseguem mudar, tá bom? Esse horário. E aí, o que a gente fez agora, tá? Sobre o aplicativo, não tem muita informação, assim,
é mais isso. Lá vai ter um chat, a gente nem usou, tá? Mas tem, para vocês conversarem, se comunicarem. Vocês podem conversar em modo privado, né? Enfim, ou geral. Tem um chat lá, só que a gente acabou não usando. Lá também tem informação sobre a sua agenda, que eu te falei, você pode ir adicionando as atividades, as coisas que você quer fazer, teatro, qualquer coisa ali, que tem muita coisa, tá? Palestra que você quer assistir, porque às vezes tem, por exemplo, mais de uma palestra que vai acontecer ao mesmo tempo, então você vai ter que selecionar uma, escolher uma. Então você vai colocando essa agenda, aí vai ter lá, My Agenda, né? Minha agenda. Você clica lá e vai ter tudo que você adicionou para você ir seguindo, né? O que você escolheu ali para você ir fazendo, tá? Não é obrigatório você fazer nada ali, tá? Se você colocou ali e não vai fazer, não tem problema. É mais para você mesmo se organizar, tá? E eu achei muito legal isso e eu fiz isso. Falando agora, né? Finalzinho aqui um pouquinho sobre o que eu fiz no primeiro dia. Então, gente, é mais uma sugestão, tá? Eu tinha falado isso no outro vídeo, que o primeiro dia você fica meio... Ai, o que eu vou fazer? Meu Deus, é a primeira vez que eu tô aqui. O que eu sugiro, né? Isso também vai depender muito do horário que vocês vão chegar, então é relativo. Eu tinha falado no outro vídeo também que a gente chegou no navio por volta ali das 2 horas da tarde. Então, o que a gente fez? Fomos direto para a cabine, a primeira coisa. O que eu fiz? A gente colocou as malas lá, bonitinho. Peguei a minha bolsa, coloquei meu celular, pertences, né, dinheiro, enfim, a carteira, as coisas de valor. Saímos da cabine e fomos direto para o buffet, né? Porque a gente não tinha almoçado, só tomado café. Então a gente tava com fome. Então, mesmo que seja o café da manhã, horário do almoço, recomendo vocês irem comer, tá? Assim que chegar. Se estiverem com fome, claro, mas às vezes beliscar uma coisa ali já para conhecer a comida é legal. No caso do Costa Diadema, o buffet fica do 10º andar. Então fomos pegar o elevador, que ainda estava caótico e cheio. Uma coisa que vocês vão ter que ter muita paciência, principalmente no primeiro dia. Infelizmente, como em todo lugar nesse mundo, infelizmente, existem pessoas muito sem noção e sem educação. Então, assim, o povo ficava... Tem vários elevadores, tá? São 6, 7, 8, acho que são 9 elevadores. Tem 3 do lado direito, 3 do lado esquerdo, um de frente pro outro, e tem, em alguns andares, mais 3 elevadores assim. Mas o povo, assim, chuchava de gente, nossa, lotava. Aí o elevador começava a apitar por conta do peso, aí ninguém queria sair. Tem empurra-purra, a pessoa tá vendo que tá cheio, quer se enfiar, não, você escuta assim, não, cabe. E as pessoas empurrando. Isso foi uma coisa que eu acho que todo mundo, muita gente acha. Infelizmente, só a pessoa que agem assim que não vão achar, né? Muito desagradável, né? As pessoas ficam, parece que num desespero, né? Pra ir nos andares, nas coisas. Não precisa disso. Parece não, né? Do segundo dia adiante, aí fica mais tranquilo. Você pega elevador vazio, bem tranquilo, tá? É o primeiro dia. O primeiro dia é aquela loucura, pra não falar outro nome. É aquela loucura. Então, eu passei um pouquinho de estresse, porque eu não suporto isso, gente, né, sem educação. E então isso me estressava muito. O primeiro dia foi um pouco, eu confesso que foi um pouco estressante por conta ali do tumulto, né, em geral. Então, era chatinho essa parte, tá? De pessoas empurra, entra no elevador, fila. Mas é isso. Aí fomos pro buffet. Aí já tinha fila. Gente, assim, não teve nenhum dia que eu fui almoçar, tomar café. Só a janta que não, porque eu fui todas as noites no restaurante, tá? Então eu não jantei no buffet, mas eu acredito que sim. Aqui não tem a fila, então é fila, tá? É fila. Então é filinha pra tudo que é coisa, que eu já tinha falado. Em todos os vídeos eu falo isso, gente, é muita fila, muita fila. Tem que ter paciência. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de fila, isso me estressa, ficar esperando fila. E as pessoas, como eu disse, acabam sendo sem noções, demorando, né, fica lá pensando que vai pegar e fica, e a fila só aumentando, isso é um pouco chato. Mas, enfim, vamos lá comer. Então, foi a primeira coisa que a gente fez. Segunda, né, que a gente passou na cabine, na segunda a gente foi comer. Depois que a gente comeu, aí sim fomos, né, até pra fazer a digestão ali,
fomos dar um rolê no navio, que é o que eu recomendo. Vão conhecer o navio. É muito grande, gente. Então, assim, à noite, a gente foi dormir exausto de tanto andar. Porque o navio tem 15 andares, assim, tem muita coisa para você conhecer. Teve coisa que eu fui descobrir no quarto dia ali, porque tem muita saída, entrada, o navio é gigante. Então, vamos explorar. Nos elevadores, né, antes de você entrar no elevador, tem uma plaquinha indicando onde você está e o que tem, né, ao redor. Você também consegue pegar um mapinha, tá? Só que eu realmente não lembro agora, meu marido não tá aqui pra perguntar, aonde que eu arrumei esse mapa do cruzeiro. Eu não lembro se a gente pegou em algum lugar ou se tava dentro da nossa cabine junto com o envelope que eu falei que eles deixam em cima da cama. Não consigo me recordar. Eu tenho quase certeza que eles deixaram, tá? Na cabine. Que é um mapa, realmente. Você abre assim, ele fica quadradinho, bonitinho, mas você abre, ele fica gigante e tem tudo que tem ali no navio, tá? Onde que estão as coisas. Mas é aquilo que eu te falei, o aplicativo tem tudo isso também, tá bom? Você consegue ver pelo aplicativo Costa todos os andares, o que tem. Nos elevadores tem sinalização também de onde ficam as coisas. E tem esse mapinha. A gente usou o mapa para algumas ocasiões, mas a gente usou muito os próprios indicadores perto do elevador, onde a gente queria ir. E fomos conhecendo as coisas ao pouco, né? Então a gente foi na área das piscinas, a gente foi ver a academia, a gente foi até o último andar no 15º pra gente ver a paisagem. A gente foi no shopping, tem um shopping. A gente não comprou nada no shopping, porque é tudo muito caro. Muito caro, não vale a pena. Então, tem um shopping. Enfim, gente, vamos conhecer nos restaurantes que tem vários, tem bar. Nossa, tem, tipo assim, muita coisa. Tá? Muita coisa. Então, andem, explorem. O primeiro dia foi basicamente isso, tá? Foi explorar, conhecer o lugar. E aí, por último, a gente jantou no restaurante. Foi quando eu liguei para a recepção para entender como funcionava, que eu já expliquei, e fomos jantar. Depois da janta, a gente foi de novo ver à noite, né, como que era ali, o lado de fora, o mar, né, e foi o mesmo horário que o navio saiu, né, do porto. Então foi bem legal. Inclusive, quando ele saía do porto, é legal vocês ficarem lá vendo, porque dá pra você ver o pôr do sol. Fica um monte de gente dando tchau, assim, na orla, né? O pessoal dá tchau, é bem legal, tá? Então, pegam essa experiência também. E é isso. E aí a gente voltou pra cabine e aí foi o que eu fiz. A gente desfez as malas. Recomendo, tá, gente? Fazer isso no primeiro dia, foi uma boa escolha. Para vocês não ficarem perdendo tempo com isso no segundo, terceiro dia, principalmente porque no segundo dia é o dia que você chega em algum lugar normalmente. Então a gente chegou em Santa Catarina, a gente acordou cedo para ir para aproveitar. Então você não vai querer acordar cedo e ter que ficar caçando coisa na mala. Então desfaçam a mala no primeiro dia. Fica essa dica também. Desfaça quando você chegar, ou depois de você almoçar, ou depois de você jantar, que foi o meu caso. A gente jantou, voltou, a gente só viu ali, né, como é que tava lá fora, e em seguida fomos ali para desfazer as malas. Então a gente tirou todas as roupas, dobrou bonitinho dentro do armário, coloquei os vestidos, as coisas no cabide, coloquei as coisas de escova de dente, tudo, perfume, desodorante, maquiagem, tudo lá no banheiro. Coloquei as outras coisas em cima da escrivaninha, tem pente, outras coisas. E é isso, deixamos tudo arrumado, tudo bonitinho. Depois que esvaziamos as malas, colocamos debaixo da cama, que tem como para não ficar ocupando espaço, tá? E é isso, né? Então, aí depois disso tudo, que a gente desfez a mala, fomos tomar nosso banho e aí depois fomos dormir porque a gente queria acordar cedinho, né? Tava previsto ele chegar 8 horas da manhã em Itajaí, Santa Catarina, e chegamos, todos, tá? Tanto em Santos, tanto partida chegada em Ilhabela, saída, eles são pontuais, tá? Eu não vi hora nenhuma eles não saindo no horário que eles falam. Então, realmente chegamos 8 horas da manhã em Itajaí, assim como a gente chegou também 8 horas da manhã em Ilhabela, e a gente acordou cedo nesses dias pra gente poder curtir o máximo possível do lugar, tá? Então é isso, gente. Primeiro dia é mais corre-corre, mais conhece as coisas, um pouquinho de estresse, mas o vídeo é justamente para vocês passarem o menos de estresse e surpresa possível, tá?
E é isso. O aplicativo Costa, como eu disse, eu já deixei aqui rolando no canal, né, um pouquinho sobre ele e, né, o aplicativo para você baixar. Como eu disse, eu explorei muito esse aplicativo antes, então quando eu cheguei a bordo, habilitou, né, as funções, porque muita função só, como eu disse, vai só, inclusive a internet, né, você contratando o pacote, só vai habilitar quando você estiver a bordo, tá? E aí, esqueci um ponto sobre o aplicativo que eu lembrei agora falando, muito importante, que foi uma coisa que gerou muito estresse. O aplicativo, você contratou, se você contratou a internet, tá? Se você não contratou, fica um pouquinho difícil. Mas, o que acontece? Para o aplicativo Costa funcionar, você tem que desligar seus dados móveis e habilitar o Wi-Fi. E vai conectar ali o Wi-Fi da Costa. Ela habilita sozinha. E ela vai ficar com pontinho de exclamação mesmo. E aí vai funcionar. Se você tiver com seus dados móveis ligado, como eu estava, não vai funcionar. Não vai, o aplicativo vai dar sem conexão. Lembrando que se você contratou o pacote de internet, para você habilitar, você tem que entrar no aplicativo da Costa, vai ter lá a internet, pacote contratado, e você vai ter a opção de ativar ele na hora que você quiser. Eu acabei ativando ele na hora mesmo, porque eu já estava no navio, estava um sinal meio ruim, então eu acabei habilitando, tá? Já ele de início. E aí do aplicativo Costa referente à internet, tem uma outra coisa também. Quando você loga no aplicativo Costa, você normalmente loga com e-mail e a senha que você criou lá no seu site. Do site deles, né, no caso. Você vai fazer o login e vai estar logado. Só que aí, acontece, tá? Isso foi lá na... Oh, meu Deus, na recepção, que eles me falaram isso. Que às vezes não vai habilitar ali para você mexer, vai continuar sem conexão, mesmo você desligando os dados móveis. Se você tiver conectado através do seu login. Ah, tá bom, Ju, mas aí, o que eu faço? Eu preciso do login. Só aparece isso quando você está a bordo. Lembrando, só a bordo. Não vai aparecer isso antes. Quando você estiver a bordo, ele vai te dar uma opção de você logar com o número do seu cartão Costa. Por isso que é só a bordo, porque é quando você vai ter seu cartão Costa. Então, eu tive que fazer isso. Tive que deslogar do aplicativo, sair do meu e-mail e senha, deslogar. E aí vai aparecer lá do nada, tá? A bordo lá para você se conectar com o seu número do cartão Costa. Aí eu precisei fazer isso para funcionar. Então você vai lá entrar, vai colocar o número do cartão que vai estar atrás do seu cartão, tem um número do cartão, você vai colocar o número do cartão e eu acho que, se eu não me engano, mais a sua data de nascimento. Eu acho que é isso, data de nascimento. E aí ele vai logar. Aí ele vai funcionar tudo bonitinho. O meu foi assim, tá? E só que para eu descobrir isso tudo foi uma dor de cabeça, tá, gente? E como eu disse, primeiro dia tava tudo cheio, inclusive a recepção, porque tinha muita gente com dúvida e com as mesmas dúvidas. E eu vi muita gente com essa mesma dúvida de não estar funcionando o Wi-Fi. Então, e o aplicativo Costa só funciona com esse Wi-Fi, tá? Então é isso, gente. Agora sim, acho que eu passei tudo. Se eu não falei nada, quer dizer, se eu não falei alguma coisa que vocês tenham dúvida, deixa aqui nos comentários. Não esqueçam de curtir, tá? De se inscrever se você não for inscrito aqui no canal ainda, tá? Eu vou continuar gravando os vídeos, então continue acompanhando. E é isso, se tiver alguma outra dúvida também, que não seja sobre esse tema ou que eu já tenha gravado, pode deixar aqui como sugestão no comentário também, que eu vou gravando os vídeos e tirando as dúvidas, tá bom? Então, muito obrigada por ter me assistido. Um beijo!